Quando eu fiz 40 anos, ele escreveu um livro de poesias para mim. São 22 poesias que ele escreveu assim, eu acho que em 2 ou 3 sentadas, digamos assim, a máquina. O nascimento, a escolha do meu nome, que ele queria que fosse Maringá, porque em 1949 a música de sucesso na rádio era o Maringá, Maringá, depois que tu partiste. E ele amava a música, e ele queria que eu me chamasse Maringá, era a primeira filha e a música que ele mais gostava. Quando a Irene nasceu, meu pai, por gostar muito da música Maringá, queria que ela se chamasse Maringá. E, inclusive, foi anunciado no rádio e tocou a música Maringá. Mas ele conta aqui na poesia que todo mundo disse para ele que Maringá era nome de vaca, não era nome de menina, e não permitiram que ele colocasse. Aí ele, que tinha esse sonho de ter a filha com o nome Maringá, ele mudou e pôs o nome da minha mãe, Irene, e o nome da mãe dele, Josefina. Um pouquinho, alguns anos depois, a Irene mãe, a Irene filha, nós tínhamos uma sobrinha aqui em casa chamada Irene, e um dia tivemos uma moça trabalhando aqui, uma empregada chamada Irene. Então nós tivemos num dia aqui nesta casa 4 Irenes, foi uma casa de Irene. Ele vinha do Carrefour com aquelas bengalas estilo francês e colocava todas em cima da mesa, a gente sentava, ia conversando, ele comendo pão e conversando e comendo pão. Era um momento de grande felicidade, em que ele tinha esse convívio com a família, passava para a gente um pouco do tudo que sabia, de toda a sua experiência, e como bom italiano ali, comendo e conversando, e ele sempre dizia, primo mangiare, dopo filosofare. Nós fomos criados, acredito que baseados na família italiana, que meu pai era filho de italiano. Então ele sempre teve a família unida. E à medida que foi crescendo a família, ele foi arrumando casa maior para ter o pessoal reunido. Ele levantava por volta de 6 horas da manhã, 6h30, e a gente já ouvia os passos dele no corredor, ia assobiando e cantando, ia para a cozinha, lavava a louça, ia para o quintal, varria, saía na rua, recolhia o lixo, colocava fogo, e sempre com o radinho de pilha andando pela casa, além de cantar, ainda o rádio ligado. Nas horas vagas em casa, assim, no sábado, no domingo, ele ia remendar a calçada. Então ele era hiperativo. Agora ele, o dia a dia era 8 horas da manhã, estava no serviço, retornava meio-dia, almoçava, retornava ao trabalho e 6 horas da tarde vinha para casa, ou ia, na época que ele fez faculdade de Direito, ele tinha que ir à noite a estudar, ou quando o professor ele tinha que dar aulas. Então um dia ele falou, eu não vi meus filhos crescerem. Um trabalhador assim compulsivo, ele trabalhava desde cedo, né, até a noitinha, com um ligeiro intervalo na hora do almoço, em que ele fazia uma siesta, mas trabalhava, e à noite, não contente, ele continuava o trabalho. E às vezes você entrava em casa, ele estava estudando alemão. Ele lia em inglês bem, em alemão, francês e espanhol. Ele lia e com dicionário alguma coisa, ele se virava, mas ele gostava muito de ler. Até na questão dos livros, ele comprava sempre, constantemente, muitos livros. E nós, até quando vinha algum vendedor de enciclopédia, a gente tentava sabotar a presença do meu pai. Dizia, não, ele não volta hoje, ele não vem, porque nós sabíamos que ele ia comprar mais uma enciclopédia. E não havia mais onde colocar livros, os livros transbordavam. E ele continuava comprando, porque ele achava tão digno o trabalho de quem visitava as pessoas para oferecer livros.
E aí ele citava os versos de Castro Alves, que fazem parte da obra O Livro e América, de Castro Alves. Ele tem um trecho que diz assim: bendito aquele que semeia livros, livros a mão cheia e manda o povo pensar. Um livro caindo n'alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Isso ele sempre incentivou muito na gente, o estudo e o interesse pela leitura. Ele sempre nos colocou nas mãos bons livros, né, os clássicos da literatura brasileira. Ele apreciava muito Machado de Assis, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, e depois mais próximos de nós, aqui do Vale mesmo, Monteiro Lobato, que é de Taubaté, e Cassiano Ricardo. Esses dois últimos autores ele conheceu pessoalmente. Recebeu minha carta em que lhe agradecia a solicitude de vir buscar-me e depois vir trazer-me em sua agradável companhia? Esqueci-me de pôr no envelope o seu endereço, mas pensei, quem não conhecerá em São José Altino Bondesan, nome tão festejado e joséense como os que mais o sejam? Creia-me sempre, seu amigo e admirador Cassiano Ricardo. São Paulo, 9 de agosto de 1967. O meu pai, assim, ele sempre incentivou muito o estudo. Ele não tinha muito papo assim de psicologia, não, sabe? Ele era curto e grosso, não tinha essa de sentar, vem cá, meu filho, como é que foi sua paquera? Não tinha muito papo, não. Ele não dava muito ibope, não. Mas, assim, livros em casa, muito. Ele sempre dizia assim, para os meus filhos eu não nego dinheiro para viajar e para estudar. Então ele era engraçado, porque às vezes ele economizava assim, pai, eu preciso de um sapato novo, eu preciso de uma roupa. Não, isso é bobagem, isso é vaidade. Pai, eu preciso de um livro, eu preciso de um método de piano. Ele comprava 3, 4. Ele era meio seguro, né? Mas sempre tinha um dinheirinho, sempre dava um jeito, mas para assim, essa parte cultural de ir num teatro, num show, essas coisas, ele sempre incentivou muito, nunca regulou, não. Então, se a gente falasse, ai pai, eu quero fazer um curso de mímica, ele nem perguntava quanto é, ele falava, vai lá e vai fazer. Então, meus irmãos todos, nós fizemos conservatório. Todos os filhos dele aprenderam música. Nós éramos submetidos a estudo, e lições, e músicas, e treinamento, né? Nós fomos criados num ambiente musical, mas ele não tinha uma convivência muito, acho que muito grande conosco, por causa da dedicação ao trabalho muito intensa. Isso aqui é a verdade, sabe?